Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo número 28. Nós vamos ler apenas o versículo 13. Provérbios, capítulo 28, apenas o verso 13. Você achou na Bíblia? Provérbios 28, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor nos deixou para a condução da nossa vida, para a transformação daquele que ouve a palavra da verdade. Meu Pai, a nossa expectativa é de ouvir a Tua voz essa noite. Não viemos aqui ouvir homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra da verdade que procede do Senhor e que traz vida para as nossas vidas. É esta que queremos e é esta que te pedimos. Para isso eu também entrego a minha vida ao Senhor, pedindo a unção do Teu Espírito, para que me capacite a manifestar a Tua palavra no poder do Espírito Santo, para que ela cumpra os Teus propósitos esta noite. É a oração que faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse versículo traz uma doutrina das mais fundamentais da palavra de Deus. Talvez seja uma doutrina cristã que é aceita praticamente por todas as igrejas ditas cristãs. Não há muita dúvida a respeito dessa doutrina, nem divergência de opinião. A doutrina de que, para que eu seja salvo, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. E reconhecer que Jesus é o único capaz de perdoar os meus pecados. Duas coisas essenciais: que eu reconheça o meu estado de pecado e que eu reconheça que Jesus é o único que pode limpar esse mal da minha vida. Isso é a doutrina básica da salvação. E o versículo que nós lemos fala a respeito dessa confissão de pecados. A gente leu no versículo 13 que aquele que encobre, ou seja, esconde as suas transgressões, os seus erros, os seus pecados, o resultado de escondê-los é que ele jamais prospera, jamais melhora, jamais ele evolui na sua vida, porque ele está encobrindo as suas transgressões. Ao passo que diz o versículo que aquele que confessa as suas transgressões e as abandona, as deixa, este alcança misericórdia. Veja, não alcança um prêmio, alcança a misericórdia. A salvação se dá por misericórdia de Deus. É outra doutrina fundamental da Bíblia, que diz que ninguém é salvo por mérito próprio. Somos salvos pela graça de Deus. Graça, um favor que nenhum de nós é merecedor. Algo que nos é imposto, algo que nos é imputado, não porque mereci, fiz algo por merecer, mas porque Deus foi misericordioso para comigo. E o que provoca essa misericórdia é o grande amor que Deus tem pela sua criação. E dá a essa criação a oportunidade de confessar as suas transgressões, ao invés de encobri-las, ao invés de fazer de conta que elas não existem, ao invés de pensar de si mesmo que é uma pessoa boa, que é uma pessoa honesta, que não faz grandes males, e isso então faz com que ela acabe encobrindo os seus pecados e por isso não prospera. Mas se ela reconhece os pecados, reconhece a sua miséria, confessa diante de Deus o seu pecado e deixa de praticá-los, ela então se torna alvo da misericórdia de Deus, que não leva em conta os seus pecados e produz o perdão completo de cada um deles. Então, o que o verso diz é que é necessário confessar os meus pecados, as minhas transgressões. E o que seria esse confessar de pecados? Será que eu preciso procurar alguém, um pastor, um irmão, uma pessoa, para contar para ela aquilo que eu tenho feito para aliviar
a minha consciência. Será que é disso que o texto está falando? Certamente que não. O ato de confissão aqui se dá em relação a Deus, em que você, diante de Deus, admite para Ele os seus erros, as suas falhas, as suas transgressões. Por sua própria vontade, livre e espontânea, você chega-se a Deus para confessar. E quando eu confesso a Deus a respeito de quem eu sou, na verdade eu estou concordando com Deus sobre algo que Ele já sabe de mim. É ilusória a sensação ou o pensamento de que eu contarei para Deus alguma novidade que Ele não sabe, que eu vou dizer para Deus que Ele não sabe algo sobre mim. Talvez se eu confessar o meu pecado para você, talvez você fique surpreso, mas quando eu falo dos meus pecados para Deus, não há nenhuma surpresa nele, porque Ele já os conhece. Então, confessar o pecado não tem a ideia de se contar um segredo, de se contar uma novidade, de algo que ninguém sabe. A ideia de confissão dos meus pecados é a ideia de concordância com Deus sobre o que Ele já sabe. Só estava faltando eu admiti-lo. Só estava faltando que eu concordasse com aquilo que Deus já enxerga na minha vida, nos meus atos e nos meus pensamentos. Então, aquele que confessa, diz a Bíblia, alcança da parte de Deus a sua misericórdia. A graça nos dá o que nós não merecemos. A misericórdia nos poupa daquilo que merecemos. Por ser pecador, o homem merece a morte. A misericórdia faz com que eu não receba aquilo que eu mereço. E a graça faz com que eu receba o que eu não fiz nada para merecer. A salvação, que é algo dado exclusivamente por Deus, que é o autor da vida e é o único que pode nos salvar. Então, diante disso, eu posso afirmar, e devemos fazer essa afirmação, de que a minha confissão é conhecida por Deus, e Ele sabe muito bem de tudo aquilo que eu faço, mas Ele deseja ouvir da minha boca a minha admissão de culpa e de pecado. Mas pode ser que algumas pessoas, ao lerem isso, ou pensarem sobre isso, comecem também a ter uma ideia errada a partir dessa doutrina, uma ideia errada de que então basta que eu confesse os meus pecados e aí estará tudo bem, não é? Eu confessei, pronto, eu fui sincero para com Deus, eu confesso, eu estou errado, realmente o Senhor tem razão, eu mereço a condenação, ótimo. Só que o versículo não se resume a isso. Ele diz, aquele que confessa, e que mais? Deixa de praticá-los. Então eu não posso ler o versículo pela metade, não posso entender a doutrina pela metade, senão teria um conhecimento errado da verdade de Deus. Então aquilo que dá genuinidade à minha confissão e sinceridade é também o trabalho do Espírito Santo na minha vida. Como disse aqui pela manhã e tenho dito em algumas mensagens, a salvação é obra do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Há um trabalho de convencimento do Espírito Santo. Por mais que eu diga para alguém que ela está errada, e nós normalmente não gostamos que alguém nos diga que estamos errados, concorda comigo? Nós não gostamos, a gente até pode saber que está errado, mas não gostamos que ninguém diga isso para nós. Então não é o trabalho de alguém dizer para alguém que você está errado, mas é o trabalho do Espírito de Deus que fala ao meu espírito e que me convence internamente do meu pecado, da justiça de Deus e do juízo que pode vir por causa da sua justiça. Esse é um trabalho do Espírito Santo. E é o Espírito Santo agindo no coração do homem que vai provocar essa confissão. Não é uma coisa maquinada pelo próprio homem. Não é uma coisa preconcebida pelo homem. Eu disse para você a doutrina da salvação e você diz, então, já sei. Basta, quando eu errar, eu confessar. Tem pessoas que têm uma facilidade danada para isso, né? A gente pode ter filhos diferentes,
tem filhos que escondem até o final o que fizeram. Você é um deles? Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí quando ameaça, tá bom, fui eu. E tem outro filho que já vai logo confessando. Você é esse? Aquele que quando é pego, não, fui eu, desculpa papai, desculpa mamãe, né? E já confessa logo. A questão não é essa, se eu vou espontaneamente confessar ou deixar de fazê-lo, mas a questão é, eu fui convencido do que eu fiz ofende a Deus. Isso é bem diferente de eu admitir o erro e continuar predisposto a cometê-lo novamente. Mas quando eu, pelo Espírito Santo, sou convencido de que aquilo é errado, vem no meu coração também o desejo de não mais praticar. Se vou conseguir ou não cumprir esse propósito é outra coisa. Mas como é obra do Espírito Santo, também vem automaticamente o desejo de não mais praticar. É diferente de uma confissão que visa um benefício. Não é? Hoje a gente tem no meio jurídico a delação premiada. O que é a delação premiada? Eu confesso que eu participei, mas eu entrego todo mundo que participou comigo. E isso diminui a minha pena. Não é uma questão de delação, é uma questão de confissão. Nem sempre quem confessa entende que está praticando algo errado. Talvez confesse por conveniência, buscando algum benefício. Então precisamos entender o texto de forma completa, porque é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. E eu quero mostrar para você na Bíblia alguns exemplos de pessoas que a princípio confessaram o seu pecado, mas não mudaram. E por que é importante a gente entender isso? Para que a gente de fato consiga compreender o que é a confissão de pecados para a salvação, o que é o concordar com Deus para deixar de praticar aquilo que ofende ao Senhor. O que é de fato, não é apenas uma palavra, não é apenas um ritual, não é apenas algo que alguém me ensina, eu faço e sou absolvido e pronto. Mas é algo que tem que acontecer internamente no espírito, porque se for apenas da boca para fora, não tem nenhum valor. Quero ler com você Êxodo capítulo 9, no versículo 27. No livro de Êxodo capítulo 9, no verso 27, está escrito assim: Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: Esta vez, o que ele disse? Pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. O que nós estamos vendo aqui? Uma confissão de Faraó. Ele chama Moisés e Arão e ele admite: eu pequei. O Senhor é justo. Pronto, Faraó está salvo. O que você acha? Faraó está salvo? Poderia ter se salvado, se essa confissão fosse acompanhada de atitude e de verdade. Mas não deixa de ser uma confissão. Ele diz: eu pequei, eu reconheço que o Senhor é justo. Mas por que ele confessou? Veja os versículos anteriores ao texto que lemos, 9, a partir do versículo 23. Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões, chuvas de pedra, fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, que qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Aí depois disso, olha, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Aí logo depois disso, Faraó chama Moisés e diz: pequei, o Senhor é justo. Aí qualquer um confessa, né, irmão? Pedra caindo para tudo que é lado. Você apanhando de tudo que é lado, caindo pedra do céu, caindo fogo do céu. Qualquer um confessa. Ele confessou: pequei. Mas ele confessou por medo. Veja, ninguém é salvo por medo do inferno. Dá para entender isso? Deus não nos ameaça com medo do inferno para que eu possa compreender a salvação.
Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus me convence pelo Espírito Santo. E me convence do seu amor por mim, que é tão grande, capaz de perdoar os meus pecados, que eu tenho consciência de que fiz e pratiquei, mas é tão grande que ele me constrange com esse amor. Não é pelo medo da consequência ou de cair chuva de pedra e de fogo na minha casa, na minha cabeça. Faraó passou por esse medo e por causa desse medo ele parecia que estava ali arrependido. E é um arrependimento, irmãos, que é muito passageiro. Ele nasce na tempestade, mas morre na calmaria. Basta ficar tudo bem que Faraó já se torna uma outra pessoa completamente diferente. Sabe aquela que todo mundo vira crente quando o avião está caindo? Né? O piloto anuncia, gente, salve-se quem puder, não tem jeito. Aí todo mundo reza, ora, meu Deus, Jesus, Jesus, ajoelha, né, implora. Todo mundo se converte naquele avião. Aí o avião, o cara consegue controlar, pousa em segurança. Pronto. Todo mundo esquece os votos, as confissões feitas. Todo mundo esquece tudo que foi dito na hora que o perigo era iminente. Exatamente o que aconteceu com o Faraó. Quando a pessoa pisa em terra firme, esqueceu tudo aquilo que tinha falado. Assim a gente vê até nas igrejas. Quando há uma dificuldade, quando há um problema, quando a crise aperta, a igreja fica cheia de gente buscando a Deus. Cheia de gente clamando, cheia de gente orando, cheia de gente que parece que é uma coisa maravilhosa, um fervor, né, uma energia. Aí fica tudo bem. Ah, esse domingo eu não vou não, estou tão cansado. Se eu for de manhã eu não vou de noite, se eu for domingo eu não vou na quinta, sabe, porque... Aí, sabe o que eu gosto? Eu gosto de fazer assim, Senhor, manda tribulação para essa gente. Manda problema, Senhor. Aperta o calo, Senhor. Porque aí vem todo mundo, fica todo mundo firme. Infelizmente, queridos, a gente ri, mas é uma constatação infeliz. Porque é um arrependimento que vem quando a coisa aperta. É uma ação que é provocada por um aperto, mas não é a tradução de uma vida no coração. Entende? A tradução de uma vida no coração é aquele que não vê e crê. Como Jesus disse a Tomé, Tomé, porque você me viu, você crê, mas bem-aventurado o que não vê e crê. Então não tem um problema que vai me levar para Deus, nem tem um que vai me afastar de Deus. Tendo problema ou não tendo problema, eu estou com Deus, entende isso? É isso que Deus deseja da gente, essa constância, esta maturidade. Por isso a Bíblia fala tanto da gente viver em altos e baixos, né? Como dizia Paulo, aqueles que têm ânimo dobre, um dia tão bem, outro dia tão ruim, outro dia tão para cima, outro dia tão para baixo. Porque a fé parece que é movida pelas circunstâncias e não por Deus. Não temos fé em Deus, mas tenho fé nas coisas. E aí é por isso que quando as coisas não dão certo, a fé se esvazia. E é isso que acontece com confissões como estas do Faraó. E aí a Bíblia diz para a gente o seguinte, é melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor não dizer nada do que dizer uma coisa e depois não fazer. Não ser de fato firme para manter a promessa feita. Faraó, na hora do aperto, disse, eu confesso, eu pequei. O Senhor é justo. Realmente vocês têm razão, eu tenho que me submeter a esse Deus. Mas quando a chuva de pedra acabou, Faraó voltou a ser o mesmo. Veja um outro exemplo que eu quero te dar na Bíblia, que está em Números, um pouquinho adiante, aí, Números capítulo 22, no versículo 34. Números 22, 34 é um exemplo também muito interessante, porque Faraó era um ímpio, né, e fez essa confissão irresponsável. Mas em número 22, 34, tem assim a palavra dizendo, então, Balaão disse ao anjo do Senhor, o que ele disse? Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para se opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Olha que declaração, Balaão dizendo, pequei, confissão, errei, está certo, admito. E Balaão não é um ímpio, né? Balaão era considerado um profeta. As pessoas iam a ele porque ele tinha uma certa intimidade com Deus, porque tinha o dom de profetizar, de falar por Deus.
Só que esse dom se perdeu na vida de Balaão, porque ele meteu os pés pelas mãos, porque ele trocou os valores de Deus por valores mundanos. A história de Balaão vai te contar, depois você lê aqui o capítulo para você entender essa história. Mas ele é como aquele pecador indeciso, aquele que diz, realmente, pequei. Mas por que eu digo que pequei? Porque eu estou vendo um anjo na minha frente. Entendeu? Eu admito, não é porque eu cheguei à conclusão de que eu estava errado, mas é porque algo sobrenatural está diante de mim e eu sou obrigado a confessar. E eu sou forçado a admitir. Então é aquele homem que se curva para o bem, mas também se curva para o mal. Vê a história de Balaão que você vai perceber isso. Porque esse homem, a Bíblia diz dele depois, que ele ama a injustiça. Veja, 2 de Pedro, capítulo 2, 15. Lá no final da Bíblia, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 15, ele vai falar de Balaão. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de quem? Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão ficou conhecido como um profeta que saiu do caminho, e o que o tirou do caminho foi amar a injustiça, ser ao mesmo tempo para o bem e ao mesmo tempo para o mal, de acordo com aquilo que lhe era conveniente e não de acordo com a vontade de Deus. Então Balaão é o símbolo de um pecador indeciso, que está ali em cima do muro. A história bíblica diz que lá na colina ele fala verdade sobre Israel. Ele está lá do alto da colina, olha o povo, e ele começa a dizer que a bênção de Deus está sobre aquele povo. Mas, quando ele desce da colina, ele aconselha o rei Moabe a vencer Israel, criando confusão no meio do povo. Então ele reconhece a bênção de Deus, mas ao mesmo tempo pode ser usado pelo inimigo para a destruição do povo de Deus. É um homem que joga nos dois times. É um homem que está ao seu bel prazer. E quando é confrontado com algo que não consegue negar, ele acaba dizendo, pequei. Só que ele pecou, mas continuou pecando. A mula sobre a qual Balaão estava montado, para ir para onde Deus não lhe permitia ir, a mula enxergou o anjo do Senhor que estava diante do caminho. Balaão não o enxergou e começa a bater no animal, para que ele continue andando. E a mula não anda porque vê o anjo. Até que então Balaão consegue vê-lo também. E aí, nesse momento, ele admite, pequei. Mas a intenção de ir continua no seu coração. A intenção de errar continua no seu coração. Ele apenas foi impedido por algo que ele constatou claramente diante de si. Mas a intenção no seu coração está lá. Então não há arrependimento, porque a vontade de pecar ainda não saiu. Os objetivos e propósitos que o levaram por aquele caminho ainda estão dentro do seu coração. O que lhe falta é oportunidade. Então isso não é confissão de pecados. Ele pode até dizer, pequei, errei, eu não vi o anjo aqui. Mas o coração estava nitidamente inclinado e era só ter uma oportunidade que ele faria tudo da mesma forma. Ele diz que pecou, mas ele continua pecando. Ele não cumpre a outra parte do versículo que fala em confessar e deixar. Então esse tipo de confissão indecisa, essa confissão é inútil. Ela é um auto-engano que faz a gente continuar vivendo a vida, achando que está tudo bem, achando que, no final, tudo vai dar certo. Só que não vai, irmãos, porque não é esse o princípio bíblico e o padrão bíblico que nós devemos seguir. Ele só confessou porque ele viu o anjo, e não porque ele reconheceu que ele não deveria estar naquele caminho, porque Deus lhe havia proibido de fazer o que ele estava para fazer. É bem diferente. É uma confissão por circunstâncias e não por convencimento da verdade. Então não é uma confissão motivada pelo Espírito Santo. Outro exemplo eu quero trazer para você em 1 Samuel, capítulo 15, versículo número 24. É outro exemplo bem famoso na Bíblia. Está no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo número 24. Então disse Saul a Samuel. O que Saul disse? Pequei.
pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul errou, foi confrontado por Samuel com o seu pecado, porque desobedeceu a Deus, desobedeceu a Samuel, o que ele tinha deixado de recomendação, se precipitou e fez o que não devia ter feito na hora errada. Quando foi repreendido por Samuel, Saul diz o quê? Pequei. Reconheço que não deveria ter feito isso. Ele confessa, mas ele confessa explicando o seu pecado. Você percebeu aqui na sua confissão? Vamos ver de novo? Versículo 24. Pequei, transgredi o mandamento e as tuas palavras. Mas tem um porquê. Quando ele diz o porquê, qual o porquê? Eu fiquei com medo do povo. Eu dei ouvidos à pressão que o povo estava fazendo sobre mim. Quando eu justifico o meu pecado, eu não estou me arrependendo do meu pecado. Dá para entender isso? Eu estou dizendo que há uma desculpa razoável para o meu comportamento. Eu não estou admitindo que a culpa está em mim. Eu estou dizendo que as circunstâncias me levaram a isto. Isto não é arrependimento. Não há argumentação com Deus. Ou eu confesso, ou eu não confesso. Ou eu deixo, ou eu não deixo. Ou eu alcanço misericórdia, ou eu não prospero. Só tem duas opções. E a atitude de Saul é a atitude de muitos de nós. É o pecador que, na verdade, não é sincero no seu pedido de perdão. Porque, na verdade, está se desculpando. Está dizendo que havia uma boa razão para apoiar o seu pecado. De outras palavras, ele chega até a atribuir uma certa falta a Deus, como se Deus fosse injusto de lhe condenar por ele ter feito algo tão razoável diante das circunstâncias. E isso, queridos, não é de maneira nenhuma um arrependimento. E veja, era até mentira, porque ele diz que teve medo do povo. Olha para a vida de Saul. A única vez que Saul tem medo é quando ele está morrendo. Aí ele fica com medo. Porque antes disso, Saul não tinha medo de ninguém, irmãos. Saul era brabo. Saul conduzia o povo com mão de ferro. Ele não tinha esse negócio de ter medo do povo, não. Além de tudo, era uma desculpa mentirosa. Na verdade, como qualquer desculpa que a gente dá. Toda desculpa, em termos de pecado, é mentirosa. Conseguimos entender isso? Toda desculpa em termos de pecado é mentirosa, porque pecado não tem justificativa. Pecado tem justificação, e quem nos justifica é Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, como diz a Bíblia. Ele nos justifica, ele nos torna justos. Ele não dá desculpas para aquilo que fizemos, mas ele apaga a nossa transgressão e coloca um carimbo de justo na nossa testa. Isso é justificação que a Bíblia menciona. Então, qualquer tentativa de dizer alguma coisa, de falar alguma coisa para se defender, para argumentar, para explicar, é completamente falha. Mas nós estamos sempre fazendo isso. Quando não o fazemos diante de Deus, o fazemos diante das pessoas. Sempre que somos pegos em algum erro, dizemos logo, mas teve uma circunstância. Mas eu fui levado a isso. Mas aconteceu algo que você não sabe. E Saul, ele era assim. Ele era um homem de atitude incerta. Ele dizia uma coisa e fazia outra. Dizia que não iria matar Davi, no dia seguinte já estava tentando matar Davi de novo. Um homem totalmente não confiável, por causa da sua fraqueza de caráter, e ele a manifesta diante de Deus dessa maneira. Isso, amados, é algo para a gente pensar, porque Saul muito bem pode representar um crente, ou pelo menos um frequentador de igreja, porque a Bíblia mostra um momento em que Saul está no meio dos profetas, e ele profetiza também. Mas a mesma Bíblia mostra depois Saul consultando uma necromante. A mesma Bíblia mostra um homem antes, no meio dos profetas, daqui a pouco está no centro espírita. Quem é Saul? Quem somos nós? De que lado nós estamos? Para onde nós pendemos? De que forma justificamos os nossos erros? Como Deus nos manda, confessando e deixando,
para alcançarmos finalmente a sua misericórdia? Ou dando desculpas, dando argumentos, dando motivos, tentando fazer com que o nosso pecado se torne correto? Ainda outro exemplo em Mateus capítulo 27. Abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 5. Um exemplo clássico também na Bíblia. Diz assim, Mateus 27, 3, então Judas, aquele que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de quê? Remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Uma confissão seguida de um suicídio. Isto foi uma confissão, irmãos. É a confissão do desesperado. É a confissão daquele que não tem mais esperança. E, pelo contrário, o que a Bíblia fala de confissão para a salvação, é a confissão que aí sim acende a minha esperança de uma nova vida. Acende a minha esperança de ter uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. Mas Judas não, ele diz, eu pequei, eu reconheço, eu traí sangue inocente, eu fiz o que não devia, eu vendi o Senhor. E ele, vendo que não tinha jeito, jogou as moedas e foi enforcar-se. E como a Bíblia diz, esse foi o seu final, mas uma confissão que não o levou ao arrependimento, apenas ao remorso. E como já disse várias vezes aqui na igreja, há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Quando eu me arrependo, eu lamento o mal que fiz a Deus e que causei ao Senhor, ao coração de Deus pelas minhas atitudes, porque não fui criado para o pecado. Mas quando tenho remorso, eu me lamento pelo mal que eu fiz a mim mesmo, ao meu caráter, à minha imagem. O remorso é algo que é egoísta, que olha para dentro de si mesmo e pensa no mal que fez a si mesmo e como vai ficar a sua imagem daqui para diante e as consequências que vai pagar pelo erro cometido. O arrependimento, não, ele é direcionado totalmente a Deus, porque é uma declaração de que não quero mais pecar, quero confessar e deixar. Admito o meu erro diante de Deus, mas desejo o seu perdão, porque quero apresentar a minha vida com um firme propósito de não errar novamente da mesma forma. Então é algo que vai para Deus, enquanto o remorso é centrado em mim mesmo. E como o remorso é centrado em mim mesmo, o resultado muitas vezes do remorso é o próprio suicídio, que é algo que eu faço contra mim mesmo, que não leva em consideração nada a respeito de Deus. E esse foi outro arrependimento que não produziu nada, porque não era um arrependimento, era apenas uma confissão vazia, porque o arrependimento me leva para Deus, e uma confissão vazia me leva para longe de Deus, e cada vez mais longe. E para terminar, eu quero ler contigo agora Lucas, o Evangelho, no capítulo 15, mostrando a você a diferença de uma confissão verdadeira, em contraste com todas essas falsas que vimos até agora. Em Lucas capítulo 15, do versículo 17 até o versículo 19, a história do filho pródigo, que todos devem conhecer, diz assim a atitude do filho: então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui está uma confissão, mas esta é uma confissão que atende os critérios bíblicos. Aqui está uma confissão verdadeira que conduziu esse jovem à salvação. Porque a confissão verdadeira começa com este ato interior, caiu em si. Ou seja, eu olhei para mim mesmo. Eu não olhei para os outros, eu não olhei para as consequências, eu não olhei para a história, para as circunstâncias, eu olhei para dentro de mim. E eu enxerguei a minha própria miséria. Enquanto o pecador não enxergar a sua própria miséria, não há salvação para o pecador. Enquanto ele não enxergar que é pecador e, portanto, miserável diante de Deus, não há salvação.
O filho pródigo, ele chegou ao fundo do poço, mas o que o tirou de lá não foi o fato de ter olhado para o poço, mas foi o fato de ter olhado para dentro de si próprio. Vendo a sua miséria, diz a Bíblia que ele caiu em si. E ao cair em si, ele não reivindica nada para si como direito, como outros aqui fizeram, com desculpas, dizendo, é a vida, né? Eu sou jovem, muito dinheiro, acabei perdendo a cabeça, o senhor compreende, né? O senhor entende, né, meu pai? Não foi essa a atitude dele. Ele simplesmente cai em si e não reivindica nada. Pelo contrário, ele abre mão do direito de ser filho, porque ele reconhece que ele, com suas próprias mãos, jogou esse direito no lixo. Ele reconhece que ele deixou de ser o que poderia ter sido um dia o filho daquele pai amoroso. Não se desculpa, não reivindica, apenas reconhece a sua indignidade, dizendo, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pode me tratar agora como um dos teus empregados, que eu já estou no lucro, porque um empregado seu tem uma vida muito melhor do que eu tenho tido durante esses tempos. Então ele não reivindica nada, não chama para si nenhuma justiça, não se acha injustiçado, não se acha uma vítima da vida, nada disso ele faz, ele simplesmente reconhece a sua própria miséria. Então esse arrependimento é recebido pelo Pai. O Pai o recebe de braços abertos, o Pai o restaura à condição de filho, dando a ele um anel, colocando sandálias nos seus pés, como a história diz para nós, e você deve conhecê-la, e esse então sai da morte para a vida. Como o próprio pai disse ao irmão mais velho que reclamou da festa que estava acontecendo para esse filho mais novo, o pai disse, o teu irmão estava morto, mas ele reviveu. Amados, salvação é isso. A Bíblia diz que o homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. Salvar-se é nascer para uma nova vida. É nascer de novo para uma nova vida. E através da confissão, da concordância com Deus sobre quem eu sou. Não da reivindicação de algum direito, mas da admissão completa da minha culpa e da minha disposição em viver agora de uma maneira completamente diferente. Por isso essa foi a única confissão de todas que nós lemos aqui, que de fato levou à salvação. Como diz o texto que lemos no início, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O que o filho recebeu do pai foi graça e misericórdia. O pai não lhe deu a surra que ele merecia por ter gasto tudo que tinha com as meretrizes. Misericórdia. E o pai deu a ele de novo o título de filho que ele não mais merecia. Graça. Assim Jesus ilustrou a história da salvação. Jesus contou a história do filho pródigo para a gente entender o que é salvação. E salvação, queridos, não é apenas falar uma palavra ao vento, mas é assumir um compromisso com Deus em rendição completa a Ele. Reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros, não reivindicar para si nenhum direito, abrir mão de qualquer coisa e colocar-se inteiramente nas mãos de Deus, clamando pelo seu perdão, pela sua graça e pela sua misericórdia. E a boa notícia é que tudo isso está disponível para aquele que fizer isto com sinceridade. Deus não mede, não conta a sua graça nem a sua misericórdia. Ele dá a todos que chegarem a Ele em confissão dos seus pecados. Por isso, amados, é hora de nós orarmos agora, pedindo ao Espírito Santo que convença essa noite do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, toca no coração daquele que ainda não deu um passo em tua direção, que ainda não confessou os seus pecados e nem se mostrou disposto a abandoná-los, para que haja salvação, graça e misericórdia. Há alguém no nosso meio essa noite que quer render sua vida a Cristo? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém aqui que quer se render a Jesus? Basta levantar a mão e eu vou orar junto contigo para que essa entrega seja completa da sua vida. Alguém? Levante para mim, senão eu não enxergo. Tem alguém? Não?
Amém. Vamos orar então? Senhor, te agradeço, Pai, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Sei que ela não volta vazia para o Senhor, porque há um propósito em tudo aquilo que acontece. É mais uma palavra, é mais um conhecimento, é mais uma ministração ao coração daquele que está ouvindo a Tua palavra, seja aqui ou na internet. Há uma obra que o Senhor deseja fazer na vida do pecador, e o que o Senhor deseja é a salvação. E nós te damos graças, Senhor, porque a oportunidade é dada a todos, todos que desejarem podem vir e receber a graça suficiente, a misericórdia suficiente para todos aqueles que te buscam. Abençoa, Pai, os meus irmãos e a tua igreja essa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Rafael, vamos lá para o tanque. Deus é bom. Esse é um momento muito especial, um momento único na vida da gente, daquele que crê, a obediência a Jesus, porque quem concebeu o batismo foi Jesus, né? Foi ele que disse: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O crer é o parâmetro para a salvação, mas o batismo é a confirmação do que eu creio e a minha confissão pública diante de todos da minha fé e do meu compromisso. Há um símbolo no batismo do mergulhar nas águas, do batismo por imersão, como simbolizando o sepultamento de uma vida antiga, morta em delitos, em pecados, que precisa ser sepultada, para depois sair das águas para uma nova vida com Cristo, simbolizando também a sua ressurreição. Quando um crente se batiza, ele está simbolizando a sua morte da velha natureza e a ressurreição com Cristo para uma vida nova, completamente diferente diante de Deus. E é isso que Rafael vai fazer aqui essa noite, mas como eu sempre faço, eu dou ao batizando a oportunidade de que sua própria boca confessar a respeito da sua fé em Jesus. Boa noite, igreja. Queria agradecer a Fátima, minha professora maravilhosa. A gente é ruim de horário, mas a gente foi bem. Aos meus sogros que estão presentes também, que me apresentaram a palavra de Deus e me fizeram chegar até aqui também, de alguma forma. Amém. Só tem que confessar Jesus. Sim. Desculpa. É difícil falar, um sentimento muito, muito grande, a vontade de estar aqui, a vontade de buscar Deus e de entregar a vida a Ele é muito grande. A força do poder de Deus é muito grande. Deus é bom. Glória a Deus. Ó Jesus, eu quero te agradecer juntamente com a tua igreja, Pai, por essa obra iniciada na vida do Rafael, que será o primeiro passo, Pai, para uma longa vida contigo, dentro do teu caminho, andando na tua vontade, conhecendo cada vez mais o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele venha se cumprir no tempo certo. Eu peço a tua bênção sobre esse momento, e de acordo com a confissão que ele fez na igreja, eu o batizo nestas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é bom, irmãos.